Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline Brito, falando aqui do Brasil. É um prazer estar com vocês nesse congresso aí a partir de Portugal. Antes de começar, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra da pele clara, tenho os cabelos crespos cacheados de tom bem escuro. Estou vestindo um vestido azul marinho com umas flores brancas e estou num quarto com um fundo de parede branca e uma porta num tom meio creme. Como eu havia dito, eu sou a Aline Brito, sou professora de educação básica aqui no Brasil, trabalho tanto para a rede municipal quanto para a rede estadual do Rio de Janeiro. Sou também doutoranda do PROPED, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, programa de doutorado em educação. E a nossa pesquisa, chamada Aprendendo a Ser Estudante Trabalhador, com as notas etnográficas, parte desse território chamado Conjunto de Favelas da Maré, onde eu e Mari atuamos. Boa noite, é com muita satisfação que a gente hoje compõe também essa atividade. Eu sou Mariana Muniz, sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados, estou com uma roupa vermelha, atrás de mim há uma parede azul. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC. Sou professora da rede municipal do Rio de Janeiro, a maior rede pública da América Latina. Tenho atuação na Maré, e estou atualmente aqui em Lisboa, cursando doutorado sanduíche no ISCTE. Como a Aline falou, né, a gente vai agora partilhar aqui os achados de uma etnografia que está em curso, e é uma etnografia com as juventudes. Então, a gente já começa destacando, né, que o Aprendendo a Ser Estudante Trabalhador, a gente não resistiu ao trocadilho de tomar como inspiração o trabalho, a etnografia realizada pelo Paul Willis, que é Aprendendo a Ser Trabalhador, que aí eu convido todos a lerem, tá? Uma etnografia sobre a escola, sobre o mundo do trabalho na Inglaterra dos anos 70, e para a gente chama de Aprendendo a Ser Estudante Trabalhador, assim mesmo ligado por hífen, porque para o nosso argumento é um substantivo composto, esse estudante ele é ao mesmo tempo estudante e ao mesmo tempo trabalhador. É importante falar que a gente está falando... Deixa eu interromper um minutinho antes de você continuar falando sobre esses estudantes. Acho importante fazer um panorama mais amplo de onde essas pessoas, esses alunos estão inseridos. Como eu havia dito, a gente está falando do Conjunto de Favelas da Maré, que é um conjunto de favelas com 16 comunidades, e dessas 16 comunidades, uma delas é o lugar onde atuamos, que tem uma escola estadual, que é voltada justamente para o ensino médio, que a gente atua com estudantes mais ou menos de 14, 15 até os 19 anos de idade. Esse conjunto de favelas, dividido nessas 16 comunidades, ele tem culturas variadas que se espalham por esses territórios, e é um conjunto considerado, na zona norte do Rio de Janeiro, né, um conjunto de área periférica de condição de classe operária. Esse conjunto de favelas, ele, apesar de todos os estereótipos que são usados em relação a nós, o estereótipo de violência, de pobreza extrema, ele, na verdade, é um lugar que, mesmo considerando essas imagens, né, ele também é um território que produz cultura, que produz música, que produz, enfim, pesquisa também, né, como nós estamos aqui fazendo. Importante lembrar que esse território, além dos espaços culturais, a gente tem museu, centro de artes, de dança, a gente tem 49 escolas inseridas nesses territórios. São 45 escolas municipais e 4 escolas estaduais, dentre elas a nossa, onde fazemos as pesquisas com os nossos estudantes trabalhadores. E aí, quando nós temos no Brasil o Estatuto da Juventude, então, para o nosso recorte, a gente considera como jovens os indivíduos entre 15 a 29 anos, estão presentes ali no Estatuto. Esse Estatuto já tem mais de 10 anos. A gente está falando de estudantes do ensino médio, né? Então, do final da escolaridade, já com uma idade séria ali entre 14 e que se estende até os estudantes mais jovens, né? Da educação de jovens e adultos.
para ter essa conversa, a gente se inspira numa literatura sobre as juventudes, começando com Bourdieu, que nos chama a ampliar essa noção biológica de juventude, né? Saindo do escopo da idade ou do vir a ser, pensando nas juventudes no plural. E no Brasil, a gente tem o Paulo Carrano, o Dairel, que vão falar, né, da condição juvenil, que essa condição juvenil que é sócio-histórica, ela vai mudar, né? Afinal, os jovens têm diferentes experiências, gostos e trajetórias. Faz bastante sentido a gente pensar em juventude na Maré. Afinal, são 140 mil moradores, dos quais 27% são jovens. E por falar em juventude, trajetórias, esses jovens eles apresentam atravessamentos, entre os quais os atravessamentos da violência, que a gente não pode negar, e como eles entram na escola. Esse ano, esses jovens tiveram menos 5 dias letivos já, de um ano que começou há pouco mais de um mês. Então, no trabalho, vocês vão poder ver que a gente levanta mais essa discussão sobre a partilha territorial sustentada pelos traficantes, sobre a entrada violenta também do Estado com a polícia. Então, o jovem muitas vezes está lutando, ressignificando esse espaço. E aí, vindo para a nossa pesquisa, que é uma etnografia, então a gente trabalha com os interlocutores, a gente se coloca em campo para aprender o tempo todo, eles nos ensinam. O Team English, por exemplo, vai tratar do propósito da antropologia, que é uma prática educativa, porque a gente se coloca ali atento ao que os outros estão fazendo, ao que os nossos interlocutores estão fazendo. E no campo, o trabalho aparece ali como um marcador bem expressivo da experiência escolar naquele espaço. Principal motivo da evasão escolar, e que inclui, inclusive, o serviço militar obrigatório, é o trabalho. E a gente nem pode dizer que há uma evasão, e sim uma expulsão, né? E aí tem toda uma discussão sobre a juventude periférica, que tem que entrar no mercado de trabalho, né? Tanto para comprar seus objetos, quanto para ajudar na família. Tem um atravessamento do gênero aí, as meninas são mais sobrecarregadas, elas cuidam dos velhos, das crianças, dos doentes, de um trabalho muito mais precarizado. E aí, para sustentar o nosso argumento, a gente vai dizer que, no contexto investigado, a gente percebe a presença de 2 modelos de trabalho. Um modelo de trabalho instituído pelo Estado, que tem o nome de jovem aprendiz, e que é um modelo que exige que o estudante esteja na escola, então ele vai respeitar essa carga horária escolar, vai fazer com que o estudante tenha atenção às suas notas, afinal, o vínculo à escola é imprescindível para o salário. É uma política de combate à erradicação do trabalho infantil e da informalidade. Então, esse jovem estudante vai ter acesso a um sem fim de políticas públicas trabalhistas, convivendo e disputando com esse modelo de trabalho, em consonância com a sociedade, né? Afinal, a escola não está apartada da sociedade. A gente tem um modelo também informal, de precarização do trabalho. Então, muitos jovens, né? Eles trabalham ali em uma das 16 favelas da Maré, às vezes em mais de uma, em comércio, entrega, e aí, nesse sentido, são muito mais violentados, porque muitas vezes as relações de trabalho elas são muito mais violentas e elas não respeitam o estar na escola, né, com os tempos, com os horários. E aí, essa presença do trabalho nos estimula também a lançar um formulário que ele é construído com os alunos, eles nos ajudam a replicar. E aí, nesse Forms, a Aline vai falar um pouco daqui a pouco sobre a composição racial. E a gente traz aqui que das 39 respondentes, um grande número, de mais de 50%, são as meninas, tá? Com entre 16 e 17 anos. Metade dessas estudantes já está no mercado de trabalho. A metade desse número, né, usa o seu salário para comprar artigos próprios. Uma outra parte relevante ajuda com as despesas de casa, dos pais, né? E a Aline também vai falar um pouco agora sobre o comprometimento, porque muito se tem discutido sobre a presença, sobre o impacto negativo, né, da entrada no mercado de trabalho do jovem estudante, como o atropelo ao tempo escolar, enfim. E a Aline vai falar que, ao lado disso, pesquisa é para mostrar dado novo, né? Numa perspectiva contra-intuitiva, há também o ponto positivo, os pontos positivos, e a Aline vai falar e já encaminhar para o final, após a sua fala. Desde já agradeço.
silenciado. Aline, seu microfone está silenciado. Fazer 3 pontuações rápidas, a questão da raça, né, como assim defendido pelo ponto de vista da Lélia Gonzalez, a nossa filósofa brasileira, que existem espaços no Brasil onde a raça, para onde a questão da raça é empurrada, né, a gente nota nitidamente na cidade no Rio de Janeiro os espaços das populações brancas e com determinado poder aquisitivo, e a gente nota nitidamente os espaços periféricos de subúrbio, de favelas, com a questão mais voltada para a racialização às populações negras. Um outro aspecto que eu acho interessante mencionar, para além de tudo que a gente tem de negativo, né, é pensar que o jovem aprendiz ele dá para o estudante trabalhador uma questão de responsabilidade. E essa responsabilidade, pelo que eu vejo na nossa experiência dentro desse território, dentro dessa escola, ela, na verdade, até auxilia com algumas responsabilidades estudantis. Notas, horários, compreensão de direitos, obrigações e deveres. Eu acho importante isso ser levado em pauta, né? Mesmo quando a gente pensa num trabalho que é bastante reduzido, alguns chegam com carga horária de trabalho de 4 horas diárias, eu acho que auxilia bastante, muda o posicionamento do estudante dentro da escola. E aí, pensando já numa conclusão aqui, acho interessante a gente pensar que essa pesquisa, na verdade, ela não tem uma conclusão ainda. Creio muito possivelmente que não terá, pensando, como a Mari falou no início, como são diversas as juventudes, né? É uma pesquisa, inclusive, que os nossos fóruns estão ainda sendo rodando por aí, né, para vários estudantes poderem responder e marcarem as suas opções. E eu acho que pensar também a partir desse território, a gente tentar ver a nossa população estudantil num aspecto de responsabilidade que a gente normalmente tira dos estudantes, né? Acho que é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa se encontrar em outras vezes. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.